Guru Vabhishta Supurakam, Guru Ganaira Shisha Sambhushitam, Chintya Chintya Samasa Veda Nipunam, Shri Rupa Pantanugam, Govindam Bidam Ujvalan Varatanam, Bhaktyam Vitam Sundaram, Vande Vishwa Guruncha Divya, Bhagavat Premnoi Bijapradam. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo da gente estar aqui mais uma vez juntos para continuar falando sobre astrologia, para continuar falando sobre temas elevados, lendo as escrituras. Então, só para não esquecer também, né, quem curtir aqui os nossos vídeos do nosso canal, dá um like, coloca para seguir, compartilha com os amigos também, que vai ser super legal ter mais gente próxima cada vez que a gente pudesse se encontrar. É muito feliz mesmo, assim, muito auspicioso poder compartilhar esse conhecimento, né, que foi transmitido através dos mestres espirituais. Então, a finalidade última do nosso encontro é um beneficiamento mútuo do nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente está estudando um conhecimento filosófico que fala sobre a manifestação do nosso próprio karma, e através do estudo da manifestação do nosso próprio karma, a gente aumenta o nosso autoconhecimento. Através do nosso autoconhecimento, a gente pode se autoanalisar e entender aquilo que é favorável, aquilo que é desfavorável, e rejeitar o que é desfavorável, potencializar o que é favorável e, na medida do possível, né, beneficiar as pessoas que estão próximas a gente com esse conhecimento também, tentando justamente distribuir esse conhecimento. Então, o maior serviço que a gente pode fazer pelos outros é transmitir o conhecimento a respeito da alma. Então, eu agradeço de todo o coração, de verdade mesmo, pela oportunidade de fazer esse serviço e de representar o meu mestre espiritual. A gente vem fazendo, né, nessas últimas semanas, a leitura de um livro chamado Graha Sutras, do Ernest Wilhelm, e a gente está no segundo capítulo falando sobre os avatares dos Grahas, porque é muito importante a gente entender como as energias dos planetas elas se desenvolvem e como todos somos instrumentos dos aspectos de Deus, né? Algumas pessoas se incomodam um pouco com a ideia de falar a respeito de Deus, porque a gente foi muito massacrado, né, por uma cultura religiosa opressora e muito vingativa de uma certa forma, condenadora, né, castradora, condenadora. Enquanto a gente olha para a cultura védica, a gente olha para o conhecimento védico e a gente vê o quanto misericordioso pode ser Deus e as múltiplas e infinitas formas e aspectos por qual ele se revela. Então, quando a gente olha para os planetas e a gente tenta entender os efeitos que os planetas geram, em última análise, cada uma dessas energias é um aspecto de Deus. E quando a gente está agora, né, falando sobre os avatares, são infinitos avatares. O Srimad Bhagavatam mesmo fala sobre isso, são infinitos avatares. Krishna mesmo fala no Bhagavad Gita também que ele pessoalmente se manifesta para liberar todas as almas do ciclo de nascimentos e mortes. Então, para cada entidade viva existe um aspecto de Deus exclusivo para ela. Então,
Esses avatares dos Grahas, eles são forças muito grandes mesmo, que revelam aspectos gigantescos e que controlam a manifestação das energias no plano material. E a gente está terminando de falar sobre esses 9 principais avatares, porque a gente está falando sobre os 9 planetas. E quando a gente vai ver os 10 principais avatares, né, eu falei isso no outro dia, por que a gente não fala sobre os 10 principais avatares? Porque o 10º ainda não se manifestou. O 10º é Kalki. Então, Kalki é um aspecto de Deus que vem para destruir, ele vem para como se fosse o Apocalipse. Ele se manifesta durante o Apocalipse. Então, ele não é um corpo celeste controlador das energias de manutenção. E essas energias são energias de manutenção, são as energias que controlam a dinâmica progressiva e evolutiva do karma dentro da criação universal. E é interessante por quê? Porque agora que a gente vai falar sobre Ketu, que é o último desses grahas, a gente vai falar sobre um avatar de Vishnu que se chama Matsya, mas que se chama Mina também, porque Mina significa peixe. Então, quando a gente pensa peixe, é Mina. Mas o avatar de Vishnu é Matsya. Por quê? Porque Matsya é o rei peixe. Ele não é um peixe comum, ele é o rei peixe. Então, Matsya significa esse grande rei peixe, essa grande força divina que se manifesta na forma de um peixe. E qual é a história desse peixe, né? E aí, justamente, essa história, ela se passa numa divisão da criação. Como a gente falou na outra semana, né? Eu até perguntei ao Mohan, é legal que ele está aqui, mas eu não vou precisar perguntar de novo, ele já respondeu. Existem diferentes destruições do universo. Então existe a destruição completa, onde tudo é dissolvido e volta para dentro do corpo divino e transcendental de Mahavishnu, e essa é chamada de Mahapralaya. Mas, durante a criação, vão existir pralayas menores, destruições e aniquilações menores, e uma delas é quando Brahma dorme. Porque Brahma tem uma vida, certo? Mas para cada dia de Brahma tem uma noite de Brahma. E durante a noite de Brahma, ele dorme. E quando ele dorme, tudo deixa de existir. Só que quando Brahma morre, e esse Brahma vive 100 anos, quando ele morre, aí ele volta para dentro do caule da flor de lótus, e quando essa flor de lótus ela murcha, né, ela murcha e seca, é quando acontece essa, como se fosse um maremoto desse oceano onde esse Vishnu está deitado em cima de Anantashesha, mas na real é porque esse Vishnu ele está dormindo e a Anantashesha está meio que tendo os pesadelos e ela começa a cuspir fogo e se debater e ela aniquila tudo que existe dentro desse universo. Até que esse Vishnu, que é uma gota de suor do Mahavishnu, ele se dissolve, essa gota evapora e volta para o corpo divino e completo de Mahavishnu. Outra coisa interessante é que quando a gente estava falando, né, isso também está gravado, quando a gente está fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam lá no canal, fala sobre o Mahatattva. E o Mahatattva é o próprio corpo divino, que é formado de tempo e espaço, e que é criado por Brahma, e é o próprio Brahma. Então, o Mahatattva, ele é essa divisão que a gente entende também como o Kala Purusha, que é essa divisão do universo em partes específicas com qualidades específicas. E aí a gente viu também, né, agora recente, sobre Kurma, o avatar tartaruga, que é Shani, Saturno, e como
qual é a grandiosidade desse passatempo, né? Entendendo que o oceano de leite é a própria Via Láctea e que o centro desse oceano de leite, que é essa tartaruga, é o buraco negro que tem no centro da nossa Via Láctea. Então, todos esses passatempos divinos, e a gente vai entender isso agora também, a partir de Matsya, são gigantescos, gigantescos. A gente não está falando sobre algo que aconteceu na superfície do planeta Terra. Esse passatempo aqui de Matsya, a Terra nem existia. Tipo, a Terra já tinha sido destruída e ainda ia ser recriada depois. Então, partindo para o texto, que é do Ernest Wilhelm, então ele faz uma própria interpretação dos textos originais, mas depois a gente vai fazer a leitura do Srimad Bhagavatam referente ao passatempo de Matsya. E aí aqui também, né, ele segue a lógica védica, que é não ter linha temporal. Então ele começa contando a história pelo final, e aí depois ele conta o começo, e aí a gente meio que fica tentando entender o que aconteceu no meio, né? Então, vamos lá. Matsya, ou Mina, o avatar de Ketu. No final da kalpa anterior, Brahma, o Criador, foi dormir, e o mundo ficou submerso sobre as águas. O que é que isso quer dizer? Quando Brahma dormiu, tudo que tinha sido criado afundou dentro do oceano e desapareceu ali, e ia ficar desaparecido durante toda a noite. Noite de Brahma, né? Quando Brahma estava dormindo, um Asura, um demônio, roubou os Vedas dele e desapareceu dentro das águas. Por quê? Porque os mundos infernais, os mundos onde os Asuras vivem, eles estão submersos. Então a gente entende que os mundos infernais, os patalas, eles estão nesse fundo do oceano. Os mundos terrestres intermediários, eles flutuam nesse oceano, e os mundos celestiais, eles estão acima. E Brahma Loka, que é onde Brahma vive, é o mais elevado de todos dentro da plataforma da criação. Então, esse Asura apareceu e roubou os Vedas de Brahma. Porque esse Brahma, né, ele tem 4 cabeças. Uma das cabeças é a que cuida das escrituras védicas, os Vedas. Só que ele estava dormindo, então a Asura veio e levou. Aí, ó, antes desse evento, do mundo ficar submerso sobre as águas, um rei santo chamado Satyavrata governava o mundo. Esse é um dos filhos de Brahma, é um dos manos, é um dos Prajapatis. E aí esse Satyavrata governava o mundo. E ele estava realizando cerimônias na margem do rio Kritamala, que são abluções. Abluções é quando você pega, e aí você pode usar uma tigela, você pode usar uma concha do mar, ou você pode usar as suas mãos. E você pega a água e você levanta na direção do sol e você deixa essa água cair recitando mantras. Quando ele pegou a água na palma da mão, fazendo umas conchas, ele encontrou um pequeno peixe em suas mãos. Ele imediatamente jogou o peixe de volta na água. E aí o peixe virou para ele e falou: ó rei, tenha piedade de mim. Sou tão pequeno e tenho medo do peixe grande que ameaça me comer. Por favor, me leve embora e me proteja. Aí o rei ficou: como assim, velho? O peixe está falando comigo. Aí o rei foi tocado pelo peixe. Quem é que não ia ser tocado pelo peixe? O peixe trocou ideia com o cara. Não, esse peixe eu vou levar para casa. Aí levou o peixe para casa e colocou o peixe no recipiente adequado, cheio de água. Na manhã seguinte, o peixe disse: não há espaço suficiente aqui. Por favor, coloque-me uma panela maior.
Com certeza o peixe havia superado sua nova casa durante a noite. Satyavrata ficou pensando nisso e colocou o peixe em uma panela muito mais larga. Mas em 1 hora, o peixe havia superado a nova panela. Satyavrata então colocou o peixe em uma lagoa, e a mesma coisa aconteceu. Ele continuou colocando peixe em lagoas e lagos cada vez maiores, mas o peixe continuou crescendo e reclamando que não havia espaço suficiente. Finalmente, Satyavrata o levou para o oceano e deixou lá. O peixe disse: "O oceano está cheio de tubarões e baleias que certamente me devorarão. Por que você me trouxe aqui?" Satyavrata sorriu e disse: "Você não é um peixe comum. Eu sei quem você é. Você é o Senhor Supremo que vestiu essa forma para algum bom propósito." O Senhor, na forma de peixe, então disse: "Você está certo. Daqui a 7 dias, os 3 mundos estarão submersos sobre as águas. O grande dilúvio está chegando. Quando o mundo ficar completamente submerso, você verá um barco. Tome seu lugar no barco, e com os saptarishis, que são os 7 sábios, que também são filhos de Brahma, eu estarei nas águas. Quando você me vir, amarre o barco firmemente em mim. Tocarei nas águas pela duração da noite de Brahma, o período durante o qual Brahma está dormindo e a criação está submersa. E você estará em segurança comigo." Tudo aconteceu como foi dito. O dilúvio chegou, os mundos estavam submersos, e os 7 rishis, juntamente com Satyavrata, navegaram para longe sob o poder de Matsya. Durante o dilúvio, Matsya lutou contra o Asura que havia roubado os Vedas, que ele retornou a Brahma no final do grande dilúvio. Porque Brahma precisaria dos Vedas para criar os mundos corretamente de novo. O Senhor, na forma de peixe, também ensinou a autorrealização a Satyavrata. Matsya era um peixe que estava descontente com todos os navios menores, exceto o do Oceano do Espírito. Da mesma forma, Ketu nunca se satisfaz. Aqui está errado. Matsya era um peixe que estava descontente com todos os lugares menores, os lagos e os recipientes onde ele era colocado, exceto com o Oceano do Espírito. Da mesma forma, Ketu nunca se satisfaz com nada do mundo e só encontra satisfação no Espírito. Matsya ensinou o conhecimento da autorrealização a Satyavrata e retornou à sabedoria dos Vedas. Ketu fornece Jnana, o conhecimento da verdade, e é o produtor de Moksha, a libertação. Então quer dizer que Ketu é o Karaka de Moksha. E Ketu também ele fica exaltado em peixes. Então, tem 2 posições de exaltação para Ketu: escorpião e peixes. Escorpião porque ele é corregente de escorpião, segundo alguns autores. E em peixes, porque é onde ele alcança a máxima dignidade dele em relação ao Kala Purusha. Então, Rahu alcança a exaltação dele em Virgem e Ketu em Peixes. Então, Rahu em Virgem, porque é a casa 6 do Kala Purusha, e fala sobre os desafios, fala sobre os inimigos, e fala sobre essa capacidade de agir para transformar o próprio karma também, para se transformar de uma certa maneira através do serviço. E a casa 12 é a casa de moksha, é a casa de liberação, é a casa de desapego. E é justamente o que a gente está entendendo, né? Que Matsya rejeitou todos os outros lugares que não eram um lugar para o espírito viver, para o espírito se expandir, crescer e se desenvolver. Então,
esse passatempo explica a exaltação de Ketu em peixes e a exaltação de Ketu na casa 12. E aí, dando continuidade ao texto, que eu queria dar uma adiantada para a gente já ir para as características mesmo de cada planeta, né? O que é que ele gera no mapa. Quero saber só se alguém tem alguma dúvida, pode fazer também agora alguma pergunta, e aí eu continuo com a leitura do texto. Quem quiser pode levantar a mão, pode ligar o microfone. Esse mundo que ele fala no começo é a Terra. Que Brahma ele não é a Terra. Porque depois ele fala sobre o dilúvio, e aí os cristãos ficam exaltados aqui, né? É porque tem uma relação justamente com o dilúvio, mas esse é um dilúvio universal. Os planetas afundaram dentro do oceano. Então, não tinha mais planeta para viver, porque Brahma, o que é que acontece? Quando esse Brahma dorme, toda a criação dele afunda no oceano e deixa de existir. E aí, por isso que ele precisa dos Vedas, para poder criar tudo de novo quando ele acordar. Então, tem o passatempo de Brahma quando ele nasce, e aí ele cria o universo pela primeira vez, mas toda noite de Brahma é uma aniquilação parcial do universo. Então, o universo deixa de existir e volta a existir, deixa de existir e volta a existir. Isso para é onde vai se tornando Purusha e esses negócios? Isso. O Kala Purusha é justamente a forma que o universo adquire quando Brahma cria o universo cada uma das vezes. Mas o que é que acontece? A gente tem que entender a criação cósmica com um propósito específico. Esse propósito específico, de acordo até mesmo com Srila Sridhara Maharaj, é uma prisão. O universo é uma prisão. E as entidades vivas entram aqui para poder se purificar. Então, o resultado de cada nascimento da gente vai gerando essa energia que vai se manifestando através do mapa da gente, vai se apresentando nascimento após nascimento, para a gente ir se purificando. Só que vamos pensar agora, né? Talvez, não dá para saber. Talvez, daqui a 50 anos não seja mais possível a vida humana na Terra. Como é que essas consciências que precisam de um corpo humano para poder desenvolver as qualidades necessárias para ingressar nos mundos celestiais e transcendentais, como é que essas consciências vão evoluir se não vai ter mais oportunidade de nascer na Terra? Então essas almas, elas meio que elas ficam em stand-by até um outro planeta que possa ter vida humana habitável, consiga evoluir ao ponto de ter os fenômenos para que a gente possa nascer e viver o karma da gente. Então, isso pode ser só numa próxima criação, quando tiver uma outra terra e essa terra evoluir até chegar no momento em que a gente possa nascer de novo. Então, cada noite de Brahma, ele aniquila o universo e cria no outro dia para dar a oportunidade que as almas continuem evoluindo. Então, se a gente for pensar o Big Bang não é quando Brahma nasce. O Big Bang é quando Brahma acorda de manhã. E aí, quando ele vai dormir, ele aniquila o universo. E aí, no outro dia, tem outro Big Bang criando outro universo e ele vai criar igual. E ele vai criando esse universo igual, mas tudo evolui, né? Tudo é progressivo e dinâmico. Então, as escolhas individuais vão gerando resultados diferentes e criando novas probabilidades. O que acontece, já vai falar, Alexandre, o que acontece é justamente a gente precisa
de circunstâncias específicas para poder manifestar o karma da gente. E é por isso que é tão importante a gente entender o privilégio da gente estar vivo agora e ter acesso a esse conhecimento agora. Porque, quem sabe, só agora é que a gente está começando o que a gente parou dentro da evolução espiritual da gente. A gente não sabe o que a gente já praticou nas vidas passadas, né? Fala aí, Alexandre. A teoria sobre a evolução na Terra, que é falada sobre os espiritualistas, né? A nova Terra, essa nova... ela é vista justamente desse modo como você acabou de falar. Não como que vai tudo melhorar e aí não sei o que tá tudo lindo, maravilhoso e tal. Não é isso. Os que estão dormindo vão ser, digamos assim, né, são convidados a se retirar. E outros planetas, né, vão ser levados, e para outros planetas vão ser levados. Então, a teoria de evolução espiritual que é falada, né, eu esqueci o nome correto agora que o pessoal fala, que é muito dita normalmente, mas é justamente isso, que são outros lugares, não vai ficar todo mundo aqui, entendeu? A Terra ela sai de um sistema de regeneração e provas, né, que a gente é assim, e ela vai para um outro patamar. É isso que eles falam, mais ou menos. E eu entendi que é o que você está explicando, só que num determinado momento não tem vida, e aí seres muito mais elevados vão vir para cá, mas depois de um tempo, entendeu? Então, aí é diferente. Não. Aí já é diferente. A Terra... Oi, fala. Deixa eu só terminar. Só assim, ou o oposto, porque como são informações muito, né, cheia de códigos, né? As informações não são precisas, assim, isso. Não, elas são todas codificadas. Então, pode ser o oposto. Fica-se aqui os que não têm nenhuma possibilidade de evolução e os que são mais altamente espiritualizados que vão para outros planetas, que vai ser uma distribuição, entendeu? De galera. Beleza, tem coisas que são parecidas e tem coisas que são divergentes, assim. A Terra, ela, tipo, durante, até o fim da Era de Kali, pelo menos até a aniquilação, né, até o final dessa Kalpa, que é a soma dessas eras de Kali, a Terra, ela nem evolui e ela nem decai em relação à posição cósmica dela. A Terra é intermediária. Ela nem volta para o fundo do oceano, porque justamente é o que Varaha veio fazer. O avatar de Varaha, que é o avatar de Irahu, tirou a Terra de lá de baixo do oceano. Então, primeiro vem Matsya, e Matsya protege os Saptarishis, e aí salva as escrituras para que tudo seja criado de novo. Mas aí o que acontece? Varaha vem, e quando Varaha vem, ele tira a Terra debaixo desse oceano e leva a Terra para cima, e aí ele mata Hiranyaksha. E aí começa de novo a se estabelecer essas civilizações humanas na Terra com a ajuda dos deuses. Só que aí o que acontece? Hiranyakashipu. Hiranyakashipu tá puto porque matou Hiranyaksha e ele fala, ninguém mais vai adorar Vishnu. E aí rola toda a treta que a gente viu, que é com Prahlada Maharaj, que é o filho dele. Então, Prahlada Maharaj é o filho de um demônio. Ele não é filho de um deva, ele é filho de um demônio. E quem é o neto de Prahlada Maharaj? Putz, eu falei aquele outro dia lá. É o Maharaj. O Maharaj do passatempo de Vamana Deva. Bali Maharaj. Bali Maharaj.
Bali Maharaj é o neto de Prahlada Maharaj, ele é um demônio também. E aí ele é o governante da Terra. E aí o que acontece? Vem Vamanadeva, que é Shrukacharya, é o aspecto de Vênus, dos grahas. E aí esses passatempos acontecem na Terra. Outros passatempos não acontecem na Terra, são tipo cósmicos, tá ligado? Então o que é que acontece? E isso também está muito bem descrito em vários Puranas. Os yogis místicos extremamente austeros, que fizeram tapácias tipo bizarras, eles adquirem poderes de, na hora da morte, irem para mundos superiores, o mundo que eles escolherem. Ou eles podem receber uma bênção de Vishnu, de Shiva, de Brahma, de Lakshmi Devi, de Sarasvati. Eles escolhem de quem eles vão conseguir essa bênção, e essa bênção vai garantir poder para eles, algum tipo de poder dentro do universo material. Então, quando a gente pensa em mundos superiores e como ir para esses mundos superiores, isso é um tipo de pensamento até hedonista. Hedonista em que sentido? Por quê? Porque esses mundos superiores são mundos de prazer. Então, os yogis místicos, eles querem prazer. Eles querem ir para um mundo onde o corpo deles vai durar 100.000 anos. E eles vão poder ter todos os prazeres possíveis naquele planeta celestial. Beleza. Quando acabar o crédito dele, ele volta para o mundo material. Ele volta para um planeta terrestre, um desses planetas onde a vida se manifesta. Uma vida temporária e miserável em todas as entidades vivas. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a vida na Terra não vai acabar. O que vai acabar é a possibilidade de evoluir através de um corpo humano. Porque o corpo humano é o único corpo realmente favorável para o desenvolvimento espiritual. Todas as outras entidades vivas e animais só conseguem evoluir, e aí evoluir espiritualmente, através da misericórdia de um ser humano. Então, quando a gente pensa, um ser humano vai e cria um animalzinho num templo, um gato, um cachorro, e aí aquele bichinho lá tá protegendo o cara, tá dando associação para o cara, e aí aquele serviço de dar amor e de dar afeto, ele vai receber alimento que foi oferecido a Deus, ele vai estar vivendo num lugar sagrado, ele se beneficia. E aí as escrituras falam, ele pode nascer como um devoto, ou ele já é um devoto que cometeu ofensa e nasceu naquele corpo, mas tem o mérito de estar junto dos devotos. Diz aí, Mohan. Provavelmente isso vai acontecer nas formas de vida menores que vão estar nesse mesmo passatempo aí. No caso, as moscas, as abelhas, as mariposas, as plantas, os micróbios e etc. Não é mesmo? Sim. Então, quando a gente pensa em Goloka Vrindavana, o mundo onde Krishna vive, né? Lá, até um mosquito, até uma pulga que está lá para incomodar a galera, é uma alma liberada. É uma alma superior a um yogi místico que alcança um planeta celestial. Uma pulga em Goloka Vrindavana. Por quê? Porque ela está ali para divertir Krishna de algum jeito. Ela está ali para criar algum lila dentro do mundo celestial específico, né? Não é celestial, é transcendental, né? Celestial são esses mundos Vaikunta. Os mundos Vaikunta são mundos onde você vai para ter prazer. Os outros mundos, e aí a gente entende os mundos que acontecem dentro de Goloka Vrindavana, porque para cada momento da vida de Krishna se manifesta uma plataforma de consciência específica. Então vão ter consciências que só querem viver com Krishna quando ele é bebê. Vão ter outras que querem viver com Krishna quando ele já é um vaqueirinho.
vai ter outras que querem viver com o Krishna quando ele é um rei, vão ter outras que querem viver com o Krishna quando ele está na batalha de Kurukshetra. Tudo isso são os passatempos eternos de Krishna, mas cada pessoa, e aí é onde está o bhava. Bhava é esse sentimento devocional, né? Então, onde está esse amor? Qual é o formato do amor que essa pessoa tem por Deus? Então, mesmo a suprema personalidade de Deus revela diferentes aspectos de si mesmo. Mas, beleza, voltando para a pergunta da Alexandra ainda. O que acontece? Não vai ter humanos na Terra, mas aí vai ter os outros bichos. E os outros bichos vão continuar, tipo, vivendo e morrendo e até acabar, e a Terra vai ser destruída quando o Sol explodir. Mas não vai ter mais evolução da alma entre as consciências que habitam os corpos humanos, porque não vai ter mais corpos humanos. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Eu espero que isso não aconteça, porque é um desperdício muito grande para essa criação inteira não ter mais evolução humana, tá ligado? As consciências não poderem mais evoluir. Então, eu espero que, sei lá, haja uma intervenção cósmica e modifique um pouco a mentalidade autodestrutiva dos seres humanos, mas eu acho difícil disso acontecer. Então, eu não sei, eu realmente não sei. O Gurudeva já tinha falado, e Gurudeva falou isso já faz um tempo, né, que no futuro não ia ter mais nenhuma corrente fidedigna que revelasse essa beleza sutil e transcendental que é o relacionamento amoroso com Krishna. Mas isso aconteceu antes de Mahaprabhu também. E aí Mahaprabhu veio para resgatar isso. Então, a gente tem que ter fé e confiar que sempre vai haver, né, uma forma misericordiosa que vai vir poupar a gente de se autodestruir, né? Vai revelar de alguma maneira de novo o conhecimento espiritual de forma limpa, né? De forma verdadeira, de forma pura. O que a gente puder fazer também por isso é muito importante. Então, é isso. Mesmo quando a gente tem plena consciência, né, da vida e da existência em diferentes plataformas de manifestação, as escrituras falam que a ideia de existência num corpo humano, de maneira simples, na medida em que a gente se conecta com o que há de mais elevado e transcendental, essa é a vida perfeita. Então a gente não tem que pensar em ir viver em outros planetas ou qualquer coisa do tipo, porque todos os deuses, eles pedem pela misericórdia de nascer num corpo humano para poder desenvolver devoção. Então, Bhakti é o mais elevado. O amor e o afeto é o mais elevado. Não há nenhuma outra expressão da alma que traga mais êxtase do que o amor e o afeto, a devoção. Então, mesmo a ideia do que a gente tem de prazer, ainda isso é contaminado pela experiência biológica, né? Então, é o coração que vai revelar qual é o verdadeiro objetivo da nossa alma. E a gente precisa tentar acessar esse coração, tentar acessar esse guru interno, né? O Chaitya Guru. E eu acho que é para isso que a gente estuda também, né? Para ir revelando cada vez camadas mais profundas da nossa própria existência, saindo um pouco do nosso campo especulativo, né, e ir para o campo daqueles que realizaram o conhecimento mais elevado. Então, quando eu penso, é isso, é Gurudeva, Srila Sridhara Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur. O que é que eles estavam falando, né?
E aí, mais próximo da gente, o que é que o Avaduta Maharaj, o Madhusudana Maharaj, o Goswami Maharaj... Não, o Goswami Maharaj é muito difícil. Caraca, velho. Assim, você pega uma aula do Goswami Maharaj, você derrete o seu cérebro, você fica, tipo, 5 meses sem saber o que fazer com a sua vida mais, assim. Faz, velho, e agora? E agora? O que vai ser de mim, velho? Tipo, como é que eu vou fazer para digerir essa parada que eu coloquei dentro de mim agora? Eu vou morrer, eu vou enlouquecer. Aí depois você se acostuma com aquilo e tal, e as coisas voltam a acontecer normalmente, a vida continua. Aí passa na cabeça, vou assistir outra aula dele. Pra quê, velho? Não, tipo, é jogar a mente no lixo. Você joga sua mente no lixo, assim, você faz, véi, o que é que eu tô fazendo com a minha vida, né? O que é que eu tô fazendo com a minha vida? Mas é isso, então, o Avaduta Maharaj, ele é muito legal por causa disso, assim, ele traz muito prático, né? Quando ele fala, tipo, véi, a vida espiritual é uma academia, não adianta você ir para lá fazer selfie. Isso para mim foi genial, tá ligado? Como é que você vai se desenvolver mesmo, indo para a academia e fazendo selfie se você não fizer os exercícios? Então, é isso. Como é que a gente pode entender o que é vida espiritual se a gente não procura alguém para ensinar a gente sobre vida espiritual? E, tipo, qual é a fonte da verdade que a gente está buscando, né? Qual é a prática que a gente está desenvolvendo? Será que essa prática ela está realmente desenvolvendo a gente, fortalecendo a gente? Ou só está, tipo, tentando agradar a mente também, né? Tentando convencer a mente de que ela está certa de alguma maneira, né? Existem muitas verdades relativas. E aí onde está, né? A gente precisa buscar pela verdade absoluta, a verdade mais elevada. Então, existem infinitas verdades relativas que levam para planos relativos, mas a gente está buscando o plano absoluto. E esse plano absoluto é um plano de doçura, é o plano de beleza, é o plano de amor, é o plano de afeto, é o plano de devoção. E aí, pelo quê? Por quem? Então, é onde a gente busca o conhecimento pela forma divina. Qual é o aspecto da forma divina que você quer dar? Amor, afeto, beleza, doçura, devoção. Isso que é individual, voluntário e amoroso. Então, tá tudo decodificado? Tá tudo decodificado. E aí a gente precisa de alguém que seja um bom decodificador do conhecimento transcendental. E esse é o mestre espiritual, porque o mestre espiritual ele é perito em todas as ciências transcendentais. Então, Rupa Goswami, no Upadeshamrita, no primeiro verso, Vacho Vegam Manasada Kroda Vegam, e aí ele continua falando lá, ele está falando, né? Quais são as qualidades de um mestre espiritual fidedigno? Quando você pega os parâmetros dele, você faz, caraca, será que tem algum ainda nesse mundo? Eu acho difícil. Mas se você for sincero de verdade, você consegue encontrar esse mestre. Você consegue, tipo, entre tantos lugares dentro do mundo material, você consegue encontrar esse mestre praticamente dentro de todas as pessoas. Quando você elimina a contaminação que tem a superfície mental e você acessa a verdade que está lá dentro do coração, você entende que existe um mestre dentro de cada um. Alguns têm um grande mestre, outros é um mestre que não consegue ajudar muito, né? Então isso também aparece no mapa. Um Júpiter forte, um Júpiter bem posicionado, fala justamente sobre a sua possibilidade de encontrar um mestre espiritual fidedigno e que vai ajudar você a avançar espiritualmente. Mas aí a gente também tem que entender qual é a forma pela qual
é mais apropriado da gente se relacionar com esse mestre, para que ele vá revelando esse conhecimento transcendental para a gente, né? Então, Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Aproxime-se de um mestre espiritual fidedigno e preste para ele seus mais humildes e respeitosos respeitos e tente servi-lo adequadamente. E aí, de acordo com a sua capacidade, ele vai lhe revelar o conhecimento transcendental. Então, ainda tem isso. O mestre espiritual, ele tem a capacidade de entender aquilo que você aguenta. E ele dá o que você aguenta. E muitas vezes a gente acha que não aguenta aquilo que ele escolheu dar para a gente. Então imagina se a gente aguentaria a verdade absoluta. É pesado, é complicado. Tipo, tem que fazer muita musculação para aguentar uma montanha nas costas. Vamos continuar com o texto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá de boa? Beleza. Então, aqui o texto continua da seguinte maneira. O Ernest Wilhelm, agora, ele coloca um subtítulo chamado Os Avatares Completos. E aí fala: avatares de Rama, Krishna e etc. se juntam a uma porção de diva. Por favor, Senhor dos Munis, me explique. Isso é um verso do Brihat Parashara Hora Shastra, que fala sobre a narração dos avatares, e aqui é um diálogo que está acontecendo entre o mestre e o discípulo, provavelmente é Narada Muni e Parashara, muito provavelmente é Narada Muni e Parashara conversando, e Parashara pergunta para Narada Muni: esses avatares, como Rama, Krishna e etc., eles se juntam a uma porção de jiva para se manifestar? Por favor, me explique a respeito disso, né? E aí o Ernest Wilhelm, ele explica. Discutimos no capítulo anterior como todos os seres são trazidos dos grahas e que os seres têm uma porção maior de consciência de jiva ou consciência de Paramatma. E aqueles com uma porção maior de consciência de Paramatma são avatares, encarnações divinas. A gente leu isso no comecinho do primeiro capítulo, e aí agora eu vou dar uma revisada, que é o seguinte. Dentro de todas as entidades vivas, existe a Jiva, Jivatma, que é a alma individual, e existe o Paramatma, que é a alma suprema, é como se fosse o Espírito Santo. Então, dentro da gente, existe o Espírito Santo, o Paramatma, existe o Jivatma, que é a alma individual, para todo mundo. Beleza. Só que o que é que está sendo explicado aqui? Quando a porção de Paramatma é maior do que a porção de Jivatma, essa entidade viva é um avatar. Interessante, hein? Legal isso aí. Por quê? Porque existem diferentes porções de avatares. Então, tem uma história, e aí a gente acredita que seja uma história fidedigna, de que Shankaracharya, que é um dos grandes mestres do shivaísmo, Shankaracharya era uma encarnação parcial do Senhor Shiva. Ele era um fragmento desse Paramatma de Shiva. Então ele era uma encarnação de Shiva numa potência menor. Ele veio para executar um determinado tipo de passatempo. E aí a gente viu justamente que vários desses avatares vieram para executar funções específicas. Então, eles tinham uma porção maior de Paramatma, eles tinham Jiva, porque o Jiva é a parte viva, biológica, que carrega essa ideia e identificação com o corpo material, e eles tinham um corpo feito de matéria, mas eles tinham a plena consciência e realização de serem uma manifestação de Deus.
Eles eram uma expressão de Deus. E aí o que acontece? Todos os planetas são expressões de Deus. E todos nós carregamos a energia desses planetas. Então, dentro de uma determinada porção, nós somos expressões desses planetas, nós somos expressões de Deus. Então, através de nós, Deus se expressa. Só que como ele se expressa? Ele se expressa na medida em que a nossa própria capacidade, a nossa própria camada de Jivatma, ela se subtrai. E por que ela se subtrai? Na medida em que a gente está buscando pela nossa satisfação egoísta e a nossa individualidade no plano material, a gente está aumentando o nosso karma material. Na medida em que a gente está se dedicando ao plano transcendental através de serviço, e aí serviço devocional através de Guiana, que é o conhecimento transcendental, a nossa porção de Paramatma cresce, porque a gente está alimentando essa relação com o Paramatma da nossa própria consciência. Então, não que a gente vá se tornar um avatar, mas a gente vai se conectar com esse plano transcendental, através dessa porção transcendental que já está dentro da gente. Então, aí, neste sutra, pergunta-se a Parashara se os avatares de Vishnu, o nome usado no sutra para Vishnu é Ramapati, o Ramapati, Rama, sendo um nome de Lakshmi, a deusa da prosperidade. Ah, beleza. Então aqui está falando o seguinte. Ramapati é um aspecto de Shakti Devi, de Lakshmi, que significa a esposa de Rama. Então, tem uma porção... Beleza, Renata, boa noite. Até mais. Então, tem uma porção da consciência de Jiva e eles possuem totalmente a consciência do Paramatma. Parashara responde a essa pergunta astrologicamente importante no próximo sutra. A resposta é a seguinte. Rama e Krishna, ó sábio, da mesma forma, Nrsimha e Varaha, estes são avatares completos. Os outros possuem uma porção de Jiva. Os 4 avatares, Rama, Krishna, Nrsimha e Varaha, os avatares relacionados ao Sol, Lua, Marte e Rahu, são avatares completos que possuem apenas a consciência do Paramatma. Estes 4 são a mais alta manifestação de Deus, e estar na presença deles não é considerado diferente do que estar na presença de Deus. Há uma história interessante que exemplifica isso. E aí a gente entende. Chaitanya Mahaprabhu nasce no eclipse. É a relação de Rahu, Sol e a Lua. Krishna, quando ele nasce, o céu também fica escuro. Não é um eclipse, mas é uma demonstração da manifestação das sombras escurecendo o planeta inteiro, que é também uma manifestação de Rahu, porque Rahu é a manifestação das sombras. Então, o exemplo é o seguinte. Um dos maiores antigos rishis é Vashishta, ao redor de quem muitas lendas antigas giram. Vashishta foi direcionado para ser o guru da dinastia solar, uma tarefa que ele não desejava e que ele tentou recusar, uma vez que ele não desejava permanecer encarnado na Terra. O bicho era sabido.
Foi-lhe dito, no entanto, que um dia no futuro o Lord Vishnu, o Senhor Vishnu, nasceria na dinastia solar como o grande rei, como o Avatar Rama. Ao ouvir isso, Vashishta ficou muito feliz em assumir o seu dever, mesmo que exigisse que ele servisse como a divindade da família da dinastia solar por gerações antes do nascimento predestinado do Senhor Ramachandra. A oportunidade de conhecer um avatar completo foi tão grande que nem mesmo um grande rishi como Vashishta poderia recusar, pois estar na presença direta de Deus é algo raro, mesmo para a maior das almas como Vashishta. Os outros avatares, Buda, Vamana, Parashurama, Kurma, Matsya, têm uma porção de diva, o que significa que esses avatares nasceram primeiro como seres vivos e, através da influência espiritualizante do tempo, tornaram-se predominantes na consciência do Paramatma. Em seguida, renasceram na Terra como grandes seres com tarefa de elevar e proteger a humanidade. O fato de todos os avatares terem sido criados através do Sol, Lua, Marte e Rahu é um fato importante. Esses 4 grahas, mais do que os outros grahas, governam o céu, o eu. Esses 4 grahas, mais do que os outros grahas, governam o eu. O Sol é o verdadeiro eu e a luz da consciência. A Lua é um indivíduo consciente. Marte representa um indivíduo exercendo a sua consciência, a ação, né? Rahu representa o nascimento da consciência individual, o ego. Assim, todos esses 4 grahas têm a ver com o eu, embora de maneiras muito diferentes, como você verá ao ler esse texto. No reino do corpo, é o eu quem é dominante e quem governa, assim como no reino do mundo é Deus. Assim como Deus tem total domínio e poder, um avatar completo que possui apenas a consciência do Paramatma tem total domínio e poder. Desde que os avatares completos foram trazidos através do Sol, Lua, Marte e Rahu, esses 4 grahas são os grahas que conferem à pessoa presença e poder. Indivíduos com esses 4 grahas proeminentes e fortes têm maior poder para criar, fazer as coisas acontecerem e governarem suas vidas. É provável que essas pessoas governem seus relacionamentos, negócios, família, amizades e sua profissão, o que significa ser autônomo e independente. Se o Lagna ou o regente da 10ª, agora são regras, hein, galera? Presta atenção. Se o Lagna ou o regente da 10ª está em conjunção com um desses planetas, ou se esses planetas estão no ascendente ou na 10ª, provavelmente é o caso da pessoa ser esse governante dos fatores da vida. Esses grahas permitem que o indivíduo seja o mestre de suas próprias vidas, de acordo com a força geral do caráter do indivíduo e desses grahas. Aí ele continua. Aqui é mais um trecho do Brihati Parashara Horashastra. Agora os planetas Sol, Lua, Marte e Mercúrio, assim como Júpiter, Vênus, Saturno e Rahu e Ketu, são sucessivamente. A astrologia védica considera 9 grahas: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno, Rahu e Ketu. A última palavra no sutra acima, sucessivamente, é de particular importância,
pois aponta à ordem dos grahas. Como mencionado nesse sutra, é a ordem normal dos grahas. Isso é importante, pois muitos sutras fornecem informações sobre cada graha que deve ser tomada na ordem dos grahas. Muitos desses sutras serão apresentados mais adiante nesse texto. Em relação a qualquer coisa que seja preservada na língua sânscrita, o nome pelo qual é conhecido sempre tem muito a revelar. Além dos nomes mencionados no sutra acima, cada um dos grahas tem nomes que merecem ser estudados. E aí, a partir daqui, a gente vai estudar os nomes dos grahas que falam sobre os karakas dos planetas, os karakas dos grahas, um por um, até chegar em Ketu. Então, a gente terminou agora a parte que fala sobre os avatares dos grahas. Então, também, a partir de agora, eu vou fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, não hoje, mas eu vou fazer a leitura dos avatares dos grahas através do Srimad Bhagavatam e a gente continua no encontro de astrologia da gente a leitura do Graha Sutras. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa leitura? Ou alguém tem algum comentário a fazer sobre Ketu também? De repente, até sobre as características de Ketu que a gente leu, de acordo com o mapa natal de cada um também. Alexandra? Desculpa, Diz aí. interrompendo. A gente falou de Ketu por último por uma razão muito profunda, né? Tinha um marcador aí, não é não? Além de ser moksha, o que mais? Então, algumas das razões, tipo, vamos colocar, né? A principal razão é que pela ordem dos planetas ele é o último, que foi isso que eu acabei de ler agora, né? No Parashara Horashastra, Brihat Parashara Horashastra, esse verso ele revela justamente isso. Na sequência dos planetas, Ketu é o último. E aí também, porque a exaltação de Ketu é em Peixes, que é o último signo. Mas cronologicamente na criação do universo, justamente, Peixes ele é o último, mas ele é o primeiro. Por quê? Porque ele fecha um ciclo de Kalpa, né, com as yugas, então ele vê a dissolução do universo, mas ele vai estar presente para poder haver a criação do próximo universo, porque ele traz os saptarishis de um trânsito cósmico para outro, né? Eu sinto também que Ketu ele tem um fator muito importante, né, que é o que a gente viu também sobre a espiritualidade, sobre o desejo de buscar pela transcendência, pela liberação da alma. E Ketu, ele tem esse poder, né, de revelar mesmo esses lugares intermediários onde a alma poderia se perder. Isso é extremamente interessante, né? Eu já contei outras vezes sobre a história de Gopakumara. Gopakumara, e essa história de Gopakumara, Srila Sridhara Maharaj conta ela no primeiro capítulo da Busca Amorosa ao Servo Perdido. E a escritura, que é a escritura que conta a história de Gopakumara, eu posso estar enganado, mas eu acho que é o Brihat Bhagavatamritam. Eu não sei se é mesmo, mas eu tenho quase certeza que é. E aí conta justamente a história de um amiguinho de Krishna que, por um motivo egoísta dele, mas muito ingênuo, infantil, né? Ele decide que ele não quer brincar com Krishna, ele quer tirar um cochilo, e na hora que ele vai tirar o cochilo dele ali, ele nasce
no mundo material e ele vai viver milhões de encarnações até ele descobrir que o lugar dele não é o mundo material e ele começa a lembrar quem ele é, ele vai lembrando a identidade espiritual dele, e aí ele decide que ele quer voltar para Krishna, que ele quer voltar para o mundo espiritual, para Goloka Vrindavana, e nessa jornada ele passa por todos os mundos celestiais, por todos os mundos Vaikunta, até chegar em Goloka Vrindavana. Então, quando fala que Matsya não se agradou e ele não cabia dentro de nenhum dos lugares menores onde ele foi colocado, simplesmente no oceano do espírito é que ele teve espaço para existir plenamente, e nessa existência plena ele consegue salvar os Saptarishis e o rei Satyavrata. Eu já tinha esquecido o nome do rei. Satyavrata. Ele salva Satyavrata, ele salva os Saptarishis. Então, eu entendo que Ketu, através do desapego e do entendimento mais profundo da alma, ele consegue levar a gente através de todos esses mundos e ideias de engano e ilusão que limitam a percepção da gente do que é a plataforma mais elevada. E é por isso que ele é o opositor de Irahu, porque é Irahu que, de alguma maneira, se interessa por esses prazeres ilusórios ou deturpados que ainda existem dentro dos mundos celestiais, né? Porque são prazeres quase corpóreos, né? Você vai ter um corpo mais favorável para ter mais prazer, mas não é o prazer transcendental. Então, é um prazer temporário, é um prazer ilusório. Então, eu acho que a ideia, né, de buscar por Guiana, que é isso que fala, né? Ketu como Guiana também, Guiana como conhecimento transcendental. Então, o conhecimento transcendental que vai revelando aos poucos, porque a gente vai crescendo aos poucos através da nossa prática. E aí, esse crescimento, que é a capacidade de adquirir experiência espiritual através da verdade revelada, faz com que a gente consiga alcançar, né, nascimento após nascimento, uma plataforma mais elevada de sinceridade, de amor, de ternura, de doçura, de afeto, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É o que vê dentro do que Gurudeva ensinou, né? Dentro do que a gente tem tão próximo da gente. É procurar pelos nossos defeitos, corrigir esses defeitos, né? Procurar pelos indicadores kármicos e solucionar e ressignificar esses indicadores kármicos. A vida da gente está acontecendo, né? A gente está lidando com efeitos materiais e concretos o tempo todo. Então, a consciência busca pelo que é elevado, mas a gente ainda está preso dentro de um corpo material que é muito suscetível à ilusão. Então, não é homogêneo, né? Não é equilibrado. A vida da gente é uma turbulência muito maluca e a gente tenta buscar não se afetar, né? Tipo, pô, não, eu tenho que manter o controle, eu não posso enlouquecer, isso vai passar e tudo vai ficar bem. E às vezes está bem e vai passar e vai virar uma doideira de novo. E a gente tem que viver tolerando essa diversidade de sentimentos e efeitos, né? Então acho que é isso. Eu ia falar, se alguém quiser falar também pode falar, hein? Fica à vontade. Eu ia falar um pouco sobre as efemérides. Alguém quer falar alguma coisa? Que agora
a gente está entrando num período bom, né? Vão ser 2 dias aí bem legais da Lua em Câncer. Então, é uma exaltação para a Lua, é um alívio para a mente da gente, porque também, né? Daqui a pouco já vai ter outro eclipse. E aí também, depois do dia 5 de maio, que passa esse eclipse, vai dar uma aliviada, principalmente quando o Sol ele entrar em Touro. Não porque ele fica fraco, né? Ele está forte em Áries, quando ele entra em Touro ele fica um pouco mais fraco, mas ele sai da conjunção com Urarro e já é muito bom. Então a gente tem ainda 18 dias do Sol em Áries para a gente entender, né, muito sobre esse momento de transformação do caminho que a gente escolheu para a vida da gente, né? Porque a gente tem esses eclipses agora, esse ano, né? No segundo semestre ainda vão ter mais 2 dentro de Áries e Libra, mas no ano que vem os próximos eclipses já são dentro de Peixes e Virgem, indicando que começou outro ciclo. Então, o que eu venho alertando, né? Da gente ter uma prática espiritual, da gente ter uma disciplina, da gente fazer um pouco de austeridade, da gente buscar por boa associação, da gente tentar fazer sempre o melhor que a gente puder para beneficiar o máximo de pessoas possível, buscar pelo conhecimento transcendental, ser piedoso, misericordioso, falar sempre a verdade. Então, tudo isso já é para tentar favorecer o nosso próprio karma para os eventos que vão vir a seguir. Então, é importante demais mesmo a gente estar nessa busca pelo desenvolvimento espiritual para a gente ter uma razão de continuar vivendo. Porque... Agora? Sei. Para mim caiu. Ah, tá. Voltou. Oi? Deu uma Voltou? palaia do teu lado. Ah, entendi, a internet caiu. Então, mas tudo bem. Eu estava falando sobre esse período, né, que agora é muito favorável da gente buscar, criar e desenvolver uma disciplina espiritual, porque é um fechamento de ciclo. Então é um momento justamente que a gente pode trazer essa ideia de renascimento, né? Júpiter, ele também está transitando Áries. E para ele é muito bom estar transitando Áries, porque pelo Kala Purusha, isso dá efeito no ascendente e traz uma força espiritual para a personalidade da gente, né? Abençoa um pouco a nossa consciência e a nossa mente, o nosso desejo de crescer na vida, ele se transforma num desejo de crescer espiritualmente também, né? Então, não é um yoga favorável à conjunção de Júpiter e Rahu, mas por uma série de fatores, Júpiter está beneficiando esse trânsito, né? Então a gente ainda tem aqui Vênus exaltado em Touro, com 24 graus. Vênus está em Mrigashira, no primeiro pada. Ele está carregando agora, né, o Naisajika Karaka de seu Atma Karaka. Então, é interessante perceber que talvez agora as pessoas possam estar um pouco mais românticas, sensíveis. As pessoas podem estar também, né, num processo investigativo, num processo de conquistar outras pessoas. Pode ter uma questão também de buscar por algum aspecto de conforto, de luxo também, alimentos, né? Então, alimentos um pouco mais refinados. A gente tem aí também, de certa forma, uma competitividade, né,
uma ideia de territorialismo, porque Touro também fala sobre um territorialismo doméstico. Então, traz características de sensualidade para a personalidade da pessoa, um desejo de querer deixar as coisas mais bonitas dentro de casa também. Mercúrio. Ah, não. Mercúrio ainda está em Áries também. Então, Mercúrio ele está em Barani. Rahu está em Achuíne. O Sol está em Achuíne. E Júpiter está em Achuíne. Então, tem o Sol, Rahu e Júpiter em Achuíne e Mercúrio em Barani. 4 planetas dentro de Áries. É uma força muito grande que pode estar trazendo também algum desejo de iniciativas, mas é um tipo de iniciativa impulsiva. Então é muito importante conter o impulso de falar algumas coisas, porque a fala ela pode estar um pouco contaminada por uma ilusão de conquistar algo para si, né? Uma coisa meio egoísta aí nesse sentido. Então, é bom ter cuidado, porque quem está em Gêmeos agora é Marte. É isso? É isso. Gerando um parivartana com Mercúrio, porque Mercúrio está em Áries. Então, isso justamente gera um efeito da gente querer usar a inteligência da gente para se dar bem em algumas situações. Então, é bom ter muito cuidado com isso por causa da influência negativa de Rahu, de querer sempre se dar bem, né? Aí a Lua está em Câncer, como eu falei, ela está agora com 2 graus em Punarvasu, e aí é um lugar onde ela já vai ficando um pouco confortável, né? Câncer é um signo muito bom, né? O signo que é regido pela própria Lua, e aí isso favorece o ambiente doméstico pelo Kala Purusha, porque vai dar efeito na casa 4. Saturno com 10 graus em Aquário, ele está no Pada 2 de Shatabisha, então ele continua, né, agindo nesse lugar de transformação do resultado dos nossos desejos e o resultado do nosso trabalho. Então é interessante pensar como alguns tipos de curas psíquicas, curas relacionadas ao sistema nervoso mesmo, né? Tipo, aquilo que a gente não tem o controle direto do nosso sistema nervoso pode estar sendo afetado agora, porque Saturno está transitando um signo, uma nakshatra, regida por Rahu. E aí esse efeito de Rahu sobre o Sol pode estar afetando diretamente, porque é em Áries. Áries fala também, né, pelo Kala Purusha, sobre o cérebro. Então, podem ter alterações cerebrais dentro desse processo de trânsito ainda de Rahu em Achuíne. Por quê? Porque a Achuíne é regida por Ketu. E Ketu também pode trazer alguns tipos de distúrbios neurológicos, né? Principalmente relacionados ao isolamento, ao desejo de isolamento, fobias sociais, neuroses sociais, psicoses mesmo, obsessões, né, traumas, até violências mesmo, se tiver relação com Marte, e tem por causa do Parivartana com Mercúrio. Então é muito bom também, né, ter cuidado com possíveis violências que podem estar acontecendo socialmente, né? Porque a gente está olhando do ponto de vista genérico. Então, pelas efemérides, a gente veio falando, né, sobre os eventos já relacionados ao eclipse. Então,
Só se alguém tiver alguma pergunta ou quiser tirar alguma dúvida ou fazer alguma colocação também sobre os trânsitos. Alguém quer falar? A gente tinha falado daquele Astro 6, de queria saber se você viu. Putz, eu lembrei e acabei não olhando. Foi bom tu ter falado agora. Eu vou procurar o Astro 6 de novo. Deixa eu já deixar fácil aqui. Ele tem aplicativo, mas também tem site. Então, o site eu conheço. Uhum. É a mesma coisa. No site, o aplicativo é só redução. Tem no site. Então, mas qual que é a tua pergunta em relação ao Astro 6? É que eu acabei de gerar aqui meu mapa no Astro 6. E aí ele fala, eu peguei e fiz a transcrição aqui, também pode estar errado, né? Porque a tradução é pelo Google, o Google Tradutor, então não sei. Aí tá falando que a Lua tá na minha casa 8, na 8ª casa, e pode haver más notícias em relação a negócios ou novos empreendimentos. Não se dê ao luxo de correr riscos, pois não é um período muito favorável para você. A saúde do familiar pode causar ansiedade. As especulações devem ser evitadas ou então podem causar perdas financeiras. Os oponentes tentarão criar problemas em sua frente pessoal e profissional. Fique longe da água, pois há medo de afogamento. Febre e resfriado darão algum problema de saúde. É só para saber se você concorda. Então, você tem que ver que isso é uma avaliação genérica do trânsito da Lua pela casa 8. Então, a avaliação está correta. Por quê? Porque a tua casa 8 é o signo de Câncer. Então, a Lua entrou no signo de Câncer, que é a tua casa 8, e esses efeitos aí são efeitos genéricos relacionados a esse trânsito. Tá certo? É isso aí, sim. Mas você tem que avaliar isso relacionado a um monte de outra coisa também. Então, pode dar problemas, como você falou, financeiros? Pode, mas esse trânsito dura 2 dias. Então, o que você pode fazer, se você achar apropriado, é não fazer negócios durante esses dias. Aí fala sobre risco de afogamento. Talvez seja legal você não se arriscar dentro do mar durante esses dias. Aí você vai pegando essas características e você vai vendo, tipo, pô, se de alguma maneira eu puder evitar me envolver com esses caracas negativos, é bom, mas entendendo que a Lua é muito rápida. Então, isso vai ficar mudando a cada 2 dias. Dá para entender? Não, beleza. Eu pensei que tivesse que olhar mais alguma outra coisa. Alguma outra, tipo um drish, alguma coisa. É isso que você estava falando que tinha que olhar Então, mais? mas é porque essa avaliação que você falou só se refere à Lua. Se você for avaliar os outros signos, vamos lá. Os Não, outros ele planetas, né? os outros, eu só não quis falar, porque é muita coisa. Então, mas é isso. Você tem que avaliar todas essas coisas somadas e colocar os dristes e colocar o período da sua vida, porque aí isso vai modificando o resultado. Se a gente for pensar, ó, não tem nenhum aspecto, não tem nenhum driste. 1, 2, 3, 4. Não tem nenhum driste de nenhum planeta agora mandando para Câncer. Então, é só o trânsito da Lua que está afetando o Câncer. E aí você vai ter que olhar onde tá a Lua no seu mapa natal, porque a Lua carrega a energia dela no trânsito a partir da energia que ela está no mapa natal. Então, vamos pensar. Se você tem a Lua em Leão, só uma suposição. Se você tem a Lua em Leão, quando a Lua estiver transitando Câncer,
ela está transitando a 12ª casa a partir dela mesma. Então é uma casa, é um signo bom para ela? É, porque é câncer. Mas o resultado pode ser um resultado relacionado a perdas. Pode ser relacionado a desapego, pode estar relacionado a pessoa acabar sendo internada para fazer uma cirurgia, uma coisa de emergência. Pode estar relacionado ao momento em que a pessoa escolhe para fazer as práticas de meditação dela. Pode dar uma série de efeitos, de acordo justamente com a posição da lua natal também. Então, você tem que olhar essa avaliação genérica do trânsito, que é onde o planeta está agora, no trânsito sobre o seu mapa natal, mas considerando onde ele está no mapa natal também, a casa e o signo. Entendeu? Sim. Queria te falar uma outra coisa. Eu estava fazendo as aulas, assistindo as aulas do Bhavati Bhavan, e aí e a gente descobriu, eu peguei como fala, a certidão de nascimento do meu marido, e a gente viu que ele nasceu com, tipo, 20 minutos de diferença do horóscopo que a gente tinha lançado antes, né? E aí, pelo Bhavati Bhavan, a gente tirou a dúvida, né? Qual que é o mapa certo dele? Porque ele achava que era 8h30 porque a mãe falava que era 8h30. E aí, na certidão dele tá 8h10, o horário de nascimento. E aí, no Bhavati Bhavan, a gente fez a análise, né, e viu qual é o resultado que dá tal planeta na casa XY lá. E aí viu que é o que está na certidão de nascimento mesmo que está certo. Mas depois do Bhavati Bhavan, entendeu? Porque antes a gente achava que estava tipo, não, é isso aqui mesmo. E não. Boa, boa. Uma maneira bem interessante de fazer retificação do horário de nascimento. Uma outra maneira boa de fazer retificação é através do Vinchontari, porque você vai pegar o período da vida que deveria acontecer alguma coisa, e aí se aquilo não tiver acontecido naquele período, você vai ajustando até achar o período certo de acontecer esse evento. Sim, legal. Valeu. É isso. Rapidinho aqui. Eu achei que tinha um gato ladrão entrando aqui dentro, mas não tinha, não. Era só os outros gatos brincando. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário ainda? Tá tudo belezinha? Então, fala, Mohan. O que eu estou ouvindo falar aí, você mesmo falou agora há pouco, a abrangência desse eclipse vai até dia 5, é isso? É porque dia 5 é o eclipse da Lua. Agora a gente está entre eclipses. Ah, tá. Sim, mas aí, tipo, correndo o eclipse da Lua, essa energia, essa força dos eclipses, ele para de atuar. Não. Não para de... Não. A força maior diminui, mas até o dia, vou te dizer agora, eu acho que até o dia 16. Exatamente. Até o dia 16 de maio, o Sol ainda vai estar sendo afetado pelo eclipse. E aí, no dia 16 de maio, o Sol entra em Touro. Aí ele sai da conjunção com Uraho e já fica melhor para ele, já fica mais fácil. Então, vamos ter que segurar a onda aí até o dia 16 de maio, sem enlouquecer. Porque você falou assim, olha, não faça nenhuma burrice nesse período aí,
que depois vai ser difícil de reverter, né? Véi, ó, é como se o que você está fazendo agora, vamos pensar assim, né? A gente está no limbo agora, que é entre eclipses, é um limbo kármico maluco. E aí a gente vai ter até o segundo semestre, até os próximos eclipses, para resolver esse karma, que é um karma relativo aos últimos 20 anos praticamente. Porque quando o Uraho entrar em peixes, o karma que a gente gerar é isso. O karma que a gente gerar agora, desse eclipse, até o eclipse que vai rolar com o Uraho dentro de peixes, a gente vai ter 20 anos pagando esse karma. Esse karma vai passar 20 anos se repetindo. E se o cara tiver Saturno retrógrado no mapa, velho, aí vai se repetir com força mesmo. Mas aí o que é, né? Qual é a malícia? A malícia é a gente aproveitar o espaço consciente de que a gente poderia estar gerando karma que vai dar muito trabalho de resolver, a gente resolve o karma que a gente trouxe até agora. Porque aí, quando entrar o próximo ciclo, ao invés de a gente resolver o karma que a gente está gerando agora, a gente vai resolver o karma de vidas passadas, que já estão programados para aparecer, mas só vão aparecer da forma correta quando a gente resolver o que a gente já está resolvendo agora. Então, basicamente, é como se fosse, ao invés de você pagar os juros da parcela e ficar pagando só os juros da parcela todo mês, ao invés de pagar a parcela, você paga a parcela, velho. Paga os juros e paga a parcela. Porque próximo mês não tem juros. Só tem a parcela. Você ia ter que pagar de todo jeito, porque você não comprou dividido. Então a parcela você não já sabia que tinha que pagar, mas aí você passou ali uns 3 meses, 4 meses, 5 meses apertado. Você não conseguiu pagar. Aí veio os juros. Aí você fez, putz, os juros é alto, eu vou pagar só os juros. E aí acumula as parcelas. Só que aí chega uma hora que você tem que pagar os juros, pagar a parcela e voltar a pagar direitinho como estava, senão você fica só nos juros e não evolui. Não evolui, é tipo assando e comendo, assando e comendo, assando e comendo, assando e comendo. Nem você lava o fogão, nem lava a pia e nem enche a barriga, tá ligado? Tipo, faz logo uma quantidade de rango que dê para comer umas 3 vezes e aí você arruma a casa e vai ter rango para comer depois. É basicamente isso, tipo, se programar, tá ligado? Se você não quer passar a vida cozinhando para comer, você cozinha mais e come dividido. Tá beleza. E aí você tem tempo para viver, você tem tempo para fazer as suas coisas. É um péssimo exemplo, né? Mas é basicamente isso. Tipo, vamos parar. Oi? É o que eu tenho feito. É isso, eu também tento fazer isso. Mas é basicamente isso, tipo, vamos apertar um pouquinho, aperta um pouquinho, e aí você paga os juros e paga a parcela, paga os juros e paga a parcela, paga os juros e paga a parcela. Vai chegar uma hora que não tem mais juros para pagar, você está só pagando a sua parcela. E aí vai chegar uma hora que você quitou o seu débito. E aí você se libera. Você está livre do seu karma. E aí você consegue realmente adquirir uma plataforma de transcendência, né? Desenvolver amor de verdade e alcançar a liberação. É basicamente isso, a matemática do karma, né? Então, galera, ainda tem mais comentários, perguntas? Eu tenho uma curiosidade aí sobre o Rahu, Diz. que, por exemplo, na nossa dimensão material aqui do planeta Terra, do nosso sistema solar, a, a nossa influência estelar está dentro da nossa galáxia, né?
Sim. E aí, Irahu e Ketu também estão aqui nessa mesma plataforma ou eles são de outra dimensão? Não, eles estão dentro dessa plataforma, só que eles são feitos de sombra. Eles não são feitos de matéria. Eles são consciência. Então, Rahu e Ketu, né? Rahu e Ketu são a sombra da Lua e da Terra. Então, a sombra da Lua sobre o Sol é isso. A sombra da Lua sobre o Sol gera um eclipse e a sombra da Terra sobre a Lua gera outro eclipse. Isso é Rahu e Ketu. Só que eles exercem forças conscientes e arquetípicas. Então, na evolução subjetiva da consciência, eu acho que é no capítulo 2, Srila Sridhara Maharaj ele explica isso. Quem é Rahu e quem é Ketu, dessa perspectiva, né? Porque é isso, eles estão dentro do universo, eles estão super próximos da gente, na real, muito próximos, presentes constantemente, tá ligado? Dentro da gente também. Então, é isso. Quando a gente pensa, né, todos os deuses criados por Brahma vivem dentro do corpo da gente. Todos eles. Porque a gente é o Kala Purusha também. A gente é um reflexo do Kala Purusha. E aí na Gênese fala, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então não é Deus é um humano, mas dentro das características divinas existem as qualidades que ele colocou dentro dos humanos. Então, se todos os deuses e todos os demônios são expressões de Deus, a gente carrega todos eles dentro da gente também. Então, Rahu e Ketu, eles estão dentro da nossa ideia de galáxia, eles estão dentro da nossa ideia de corpo e eles estão dentro da criação universal. Então, são muitas dimensões de manifestações paralelas e sobrepostas, né? Atuando o tempo inteiro. Quer dizer que aonde existir ser humano dentro do universo, eles vão ter a mesma influência. Então, aí vai depender, né? Porque a gente está estudando a astrologia dentro da galáxia da gente. Numa outra galáxia, vai ter outras filhas de Brahma, tá ligado? Outras nakshatras, e aí outra... Estou falando exclusivamente de Rahu e Ketu, porque, como você explicou, eles saíram da Via Láctea, né? Sim. Então, aí complica mesmo, né? Não. Você não sabe se em outras galáxias dentro do universo aconteceu o mesmo passatempo, né? Então, o passatempo pode ser igual e diferente. Por quê? Porque o mesmo fenômeno resultados diferentes, de acordo com a escolha daqueles lilas. Então, pode ter Rahu e Ketu? Pode ter Rahu e Ketu. E é isso que acontece, né? Depois de cada kalpa, que tudo é destruído e vai ser recriado, Brahma recria de acordo com os Vedas, com o que já estava escrito. Então, ele vai criar Swarbano, e em algum momento Swarbano vai se envolver numa treta, vai perder a cabeça, mas os resultados vão se modificando. Alguns são iguais e outros são diferentes. Então, isso que é evolução progressiva e dinâmica. Ela é material e ela é transcendental também. Acho que a Alexandre quer falar. Fala aí, Alexandre. Eu liguei sem querer, mas já que tá ligado, é para falar do... O que o Mohan tava perguntando parece sobre aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Pronto. Estilo isso lá, o filme da japonesa lá, da coreana. Sim. É estilo isso.
É estilo isso, os caras fazem filme só para poder trazer o exemplo prático de uma concepção filosófica, tá ligado? Os caras nem sabem o que é que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo. Então é isso, galera. Muito agradecido mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, de a gente continuar fazendo a leitura das escrituras, falando sobre temas elevados. Agradeço muito por essa possibilidade. Espero que a gente se encontre muito em breve de novo. Todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais, então eu estou só aqui tentando repetir na minha limitação de memória e de conhecimento o que foi transmitido por Gurudeva e por todos os mestres da sucessão discipular. Espero ter boas notícias até o próximo encontro da gente em relação ao material que eu estou preparando, em relação aos nossos encontros, em relação à distribuição de conteúdo mesmo. Então, um grande abraço para todo mundo, fiquem em paz, fiquem na luz, espero ver vocês em breve. Qualquer pergunta também podem escrever no grupo. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Tarubhyascha Kirpa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Até mais, galera. Falou.